Oi, gente, tudo bem? O assunto que eu quero trazer hoje vou olhar para baixo aqui porque eu tô com as minhas anotações aqui, tá? Como gerar uma geração sólida no Senhor. Como que nós, pais, podemos fazer com que nossos filhos, né, que será a próxima geração, seja uma geração sólida, uma geração que confie, uma geração que transforme as pessoas por onde ele passar. O que eu tenho que fazer para gerar? Porque se eu gerar o meu filho dessa maneira e você gerar o seu e assim todo mundo fizer isso, nós teremos uma geração sólida, uma geração que vai realmente amar a Deus sobre todas as coisas, que vai respeitar os seus mandamentos. Mas para isso nós temos que seguir alguns passos, né? O primeiro que eu quero falar com vocês é levar a sério a evangelização dos nossos filhos, né, dos seus filhos. Mas eu levo meu filho à igreja, meu filho participa da salinha, meu filho participa de todos os eventos da igreja. Ótimo, ótimo começo, mas não é o bastante, né? O inimigo ele tem investido pesado e muito sério na vida das nossas crianças. E ele já entendeu que esse investimento, quanto mais cedo, melhor. E muitas das vezes nós que conhecemos a palavra, né, que estamos ao lado de Jesus, nós não nos atentamos a isso, né? Nós vamos deixando as crianças crescerem, achando que elas não vão ter entendimento para entender a palavra de Deus, que elas não vão entender ainda o plano da salvação. E a gente leva eles para a igreja, né? E deixa todo o trabalho para a igreja, para as tias da salinha, né? E a gente acaba se isentando de qualquer responsabilidade. Quando a responsabilidade de criar um filho, né, de uma maneira geral e na evangelização dele, a responsabilidade é nossa. Nós como pais e responsáveis. É como eu sempre falo, a igreja, ela vem para ajudar. Ela vem para ajudar esse caminho, né, que nós vamos fazendo com nossos filhos. Mas a responsabilidade, ela é nossa. Então, levar o nosso filho à igreja é ótimo, mas não é o bastante. Porque coisas externas vêm para muitas das vezes tirar os nossos filhos do caminho, né? Então, nós precisamos investir muito, investir dia a dia na evangelização dos nossos filhos. E quem tem oportunidade de fazer isso logo no nascimento, né? No ventre, orando pelo seu filho, quando ele nascer, começar a orar pelo seu filho, começar a ensinar ele a orar, acostumar ele a ouvir louvores, que ele possa se familiarizar com a igreja, que ele possa ver a igreja como um lugar de família, um lugar de refúgio para ele, onde ele possa ter a vida social dele, perfeito, né? Se você puder, já desde o comecinho, já começar esse trabalho, ótimo. Mas mesmo que você não começou, né? Ainda há tempo. Mas é preciso investir. Eu sempre falo assim, vamos trabalhar agora para descansar depois. Vamos chorar agora para nos alegrarmos depois. Por que chorar? Porque levar um filho na presença de Deus não é fácil. Porque muitos atrativos externos vêm para que possam desviar o nosso... Ainda crianças, né? Nós temos a internet livre com coisas que muitas das vezes não são legais. Temos essa liberdade de expressão que existe hoje, todo mundo fala o que quer. E as crianças vão ouvindo tudo isso, né? E elas vão retendo, porque criança é tipo uma esponjinha, eles vão sugando tudo. E eles não sabem, né, discernir o que é bom para ele e o que não é bom. Ele acaba retendo tudo, né? Logicamente que aí entra a família. Quando ele apresentar algum comportamento que não é ao seu gosto, você vai falar para ele, ó, isso não pode, isso é errado, explique por quê, leia um versículo, vá na Bíblia, tem a base bíblica para isso. Porque aí ele vai começar a entender que ele vai ouvir de tudo, ele vai ver de tudo. Não tem como a gente proteger o nosso filho o tempo todo, mas ele vai começar a entender que ele tem que reter só aquilo que é bom e agradável ao Senhor. Então, investir na evangelização dos nossos filhos é uma responsabilidade e deve ser dia a dia.
levar o filho para a igreja, deixar ele na salinha, não é o bastante para que possamos formar uma geração sólida no Senhor. O trabalho de evangelização, ele tem que ser começado em casa, né? A igreja é uma vez na semana, às vezes 2 vezes por semana, aquela uma hora e meia de culto, mas somos nós, pais, que estamos diariamente com os nossos filhos. Então nós não temos tempo, temos que arrumar tempo. Mas eu não tenho paciência, temos que arrumar paciência. Porque se a gente não fizer esse trabalho agora, uma hora essa conta vai chegar. E essa conta é cara. Próximo passo. Ter conhecimento do estado da alma de nossos filhos. Isso é muito sério. Muitos pais não conhecem seus próprios filhos. E temos que entender que todos somos pecadores. Todos nós, né? Adultos e crianças. O pecado da criança, né, quando ela é bem pequenininha, é o pecado da geração. Todos somos gerados do pecado. Então, todos nasceram pecadores. Todos, né? E nós, pais, temos a mania de achar que nossos filhos são perfeitos, né? Que até depois de grande, né? Tem pais que fecham os olhos para os erros, para os defeitos e acham os filhos perfeitos. E isso é muito perigoso. Porque quando a gente mascara os defeitos dos nossos filhos, nós não temos a oportunidade de instruí-lo, de consertar, né? De mostrar que ele está errado. Porque se você acha que ele está sempre certo, como que você vai ensinar o que ele está de errado? E isso é muito comum entre nós pais, né? Nós achamos que nossos filhos são perfeitos, que o que a outra pessoa falou dele não é verdade, mas temos que prestar atenção, porque nossos filhos têm defeitos sim. E se a gente não prestar, se a gente não admitir isso, a gente não tem oportunidade de intervir, de olhar com outros olhos e começar a conversar, a praticar a disciplina. Todos são pecadores, nossos filhos são pecadores, né? E você percebe que hoje as crianças pequenininhas, de 1 ano, 2 anos, já sabem fazer pirraça, já sabem fazer malcriação, já sabem desobedecer. A desobediência, ela vem desde pequeno. E isso já é da natureza do ser humano, da natureza pecaminosa. E nós, pais, que achamos tudo lindo nos nossos filhos, nós temos que ter um olhar atento a isso. Eu tenho que olhar para o meu filho e ver quais são os seus defeitos, para que eu possa ter a chance, a oportunidade, o tempo de corrigi-los. Porque se eu achar que está tudo bem quando não está, como que eles vão saber? Eles vão crescer com essa educação de que eles são perfeitos, de que está tudo bem, e a vida vai ensinar eles que não é assim. Aí a vida ensina muito mais doloroso. É necessário nascer de novo. Nossos filhos precisam entender que eles são pecadores e que eles precisam aceitar Jesus. A criança, geralmente, quando ela vai no culto infantil, né, a dirigente, né, a irmã que prega lá, o irmão, sempre faz um apelo, né? Tem muitas pessoas que eu já vi, que eu já conversei, que não gostam da questão do apelo no culto infantil. Porque eles são crianças, não são pecadores, não precisam aceitar Jesus. Meu filho vai à igreja todo domingo, meu filho já aceitou Jesus. Como que ele aceitou? Ele está indo à igreja, ele está entrando no ritmo, né, da família. Ele pode até gostar de estar na igreja, mas ele precisa aceitar. Porque Jesus não invade a vida de ninguém. Ele bate. E a mesma coisa são com as crianças. Elas precisam aceitar Jesus. Então, quando vai no culto infantil, né, que alguém faz um apelo, mesmo que a criança vá lá na frente, todo o culto infantil. Ela foi ano passado, vai esse ano, não tem problema. Ela está amadurecendo. Ela está reconhecendo que ela precisa de Jesus e que ela precisa se arrepender dos seus pecados, mesmo sendo criança, e que ela precisa reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Então, as crianças precisam nascer de novo. E se elas fizerem isso na infância, melhor ainda.
Porque na infância elas vão por amor. Elas vão porque elas se apaixonam por Jesus. Se apaixonam por tudo aquilo que Jesus promete na palavra. E muitas das vezes, quando esse tempo passa, né, e não é investido isso na vida da criança, ela acaba não aceitando. E quando somos adultos, isso fica muito mais difícil, porque a gente já começa a ter os pensamentos, né, achando que a gente entende de tudo, começa a questionar muitas coisas, e no final acabamos aceitando Jesus pela dor, né? Por um momento difícil da vida, momento de doença, de desespero, e não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós aceitamos Ele por amor a Ele e a sua palavra, né? Nós precisamos, por último, lutar pela alma de nossos filhos todos os dias. Segunda a segunda. Sabe por quê? Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui na Terra. Nós não sabemos quanto tempo nossos filhos estarão aqui na Terra. Hoje pode ser o último dia, meu, seu, dos nossos filhos. E será que eu tenho aproveitado esse tempo que Deus tem me dado, essa oportunidade de estar aqui com meus filhos, para que eu possa lutar pela alma dele? O que é lutar pela alma do seu filho? É orar por ele todos os dias. É decretar bênção, vitória, orar pelo coração dele, orar pela mente, pela vida espiritual, orar pelo coração, para que Deus possa proteger de todo o mal, orar para que seu filho possa reconhecer Jesus como Salvador, que ele possa amar Jesus por amor, não precise amar pela dor. Levar o seu filho para a igreja, mesmo muitas vezes quando ele não quer, leve e faça ele entender que aquilo é o melhor para ele. Participar dos eventos da igreja, que ele possa entender que a igreja é a sua família espiritual, uma família que ele pode contar para o que ele precisar. E ser exemplo, né? Se você acredita realmente na Bíblia, né, em Jesus, seja exemplo, que através da sua vida ele vai entender que Jesus é o melhor caminho. E para terminar, eu queria ler um versículo, na verdade 2 versículos aqui para vocês, olha. Primeiro versículo, Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus, ele quer ser o seu Deus e o Deus dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. Ele é não um Deus só de hoje, ele é um Deus do futuro. Para isso é preciso trabalho. Eu queria ler também para vocês Salmos 78, o 5, 6 e o 7. E ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel. Gente, preste atenção nesse versículo. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Preste atenção, é uma ordem. Deus quer que os seus filhos conheçam o amor dele, né? Ele quer que seus filhos, as próximas gerações, conheçam tudo que ele fez e tem feito por todos nós. Então vamos trabalhar agora para criarmos uma geração sólida no Senhor, uma geração em Jesus.